Fala pessoal, Prime 5 na área e eu estou aqui para fazer o vídeo de um filme Minecraft. Então antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro filme. O filme começa e a gente vê o Steve criança. A gente vê o Steve narrando que ele sempre quando era criança quis entrar em uma mina de mineração. Só que sempre tinha um minerador idoso que não deixava ele entrar. Então ele cresceu. O trabalho dele começou a ficar chato, ele não estava gostando, então ele lembra das minas. Então ele foi nas minas para realizar sessão de criança e foi minerando. Até que ele achou um bloco azul e no outro um bloco transparente. E os dois se encaixavam, formando a orbe que abriu um portal para o mundo do Minecraft, que é um mundo onde ele pode explorar a criatividade e todo mundo sabe. Então ele foi construindo, ele até mostra sua primeira casa, que é de terra, como toda a primeira casa de qualquer player de Minecraft. E ele também vai mostrando suas casas e ele falava que de noite era o lugar mais assustador, mas só durava 20 minutos. Isso é verdade. E também ele fala que ele queria um amigo, então ele achou um lobo e o domesticou com os ossos de um esqueleto que estava ali. Então eles viraram os melhores amigos. O Dennis é o nome do lobo, tá? Dennis. E a gente também vê o parque de diversão que ele construiu, um monte de construção. E a gente vê também, e ele fala também que um dia achou uma ruína, que era o portal do Nether, que hoje em dia no jogo tem umas ruínas no meio do mapa, que você completar forma um portal do Nether. Então ele completou e acendeu e entrou no Nether, que nessa versão é tomada pelos piglins que só querem ouro, ouro, ouro. E tem uma rainha, que eu não vou lembrar, né, que é aquele no genérico. Mas enfim, ela, que é o orbe que o Steve tá para conseguir ir pro mundo normal. E você se pergunta, por que eles já não vão? Porque se os piglins forem pro mundo normal, eles viram zumbis, já que é de dia, e de dia os zumbis queimam, então eles vão morrer do mesmo jeito. Então, ela consegue sequestrar o Steve, né? Eles entram, ela sequestra ele e o Dennis. Então, quando ela tá ali com o bloco, né? Eles estão levando o bloco lá pra sala dela, ou sei lá. O Steve fala pro cachorro dele lá, o cachorro consegue sair da jaula, os dois. Aí então o Steve consegue pegar a orbe, dá pro Dennis e fala: Dennis, foge desse mundo. Então o Dennis sai do Nether e vai pro mundo normal do Steve pra deixar a orbe lá embaixo da cama dele. E o Steve fica lá no Nether. Então é apresentado pra gente o personagem. Eu esqueci o nome dele, mas o apelido dele é Lixeiro. E bom, ele é um campeão de... Ele foi o melhor jogador de jogos de luta nos anos 80. E hoje em dia ele tem uma loja que ele tá ferrado, ele tá todo ferrado, tá sem dinheiro, tá quase sendo despejado. Então ele vai pra um leilão de coisas de casas que foram abandonadas e que não foram pagas. E por coincidência, uma dessas casas é do Steve, porque já que ele não tá mais no mundo normal, as coisas dele foram removidas de lá e foram para o leilão. Então, o lixeiro, ele vai nesse leilão, compra uma coisinha lá pra tentar vender, que é uma embalagem de bagulho super raro, só que quando ele abre, é só a orbe, só a orbe, né, porque ele não sabe o que é a orbe. E nisso, então, ele sai ali de carro, o carro dele pifa no meio da estrada, ele fica bravo, gritando, batendo, pá, pá, pá. E depois disso nós vemos outro carro que tem os dois irmãos, tem uma irmã e um irmão, o irmão é mais novo, é o Henry. E a outra, eu esqueci o nome. Mas o que vocês precisam saber é que essa irmã, eles estão sem os pais, então essa irmã tem que cuidar do irmão mais novo dela. Ela trabalha numa rede de uma empresa de batatas, de batatas chips. E bom, esse irmão dela, né, ele vai dando o primeiro dia dele na cidade, ele está se acostumando ainda, com saudade da família. E a gente também conhece quando eles entram na casa nova, a inspetora, não sei, aquelas pessoas que te ajudam quando você compra uma casa, que ela também é dona de um zoológico móvel, que ela vai levando animais pelo carro. E ela vai ser bem importante já pro filme. Ela é uma das personagens que vai pro mundo do Minecraft também. Então ela se conhece e vai embora. Então no outro dia o Henry tem aula. Então nesse dia antes de ir pra escola ele vai na loja do lixeiro. Eles conversam lá, pá. Ele fala que tá interessado numa coisa. O lixeiro fala que está duro mesmo. Ele fala, né? Ele quer dizer isso. Então ele vai pra escola. Aí na escola
para sua próxima atividade para desenhar uma banana e uma laranja, não sei porquê. E ele desenha uma banana com foguete, porque o sonho dele é construir foguete. Então os moleques ficam zoando ele, falando dúvida de você construir foguete, ele constrói, só que os moleques, eles meio que arruinam, eles cortam o fio lá do foguete antes do Henry acionar. Ele aciona e por coincidência o foguete cai em cima do outdoor da placa de lojas de batata chip da irmã dele. Por coincidência. Então ele vai lá com a diretora, que é uma personagem bem chata pro filme, que ela vai em cima de um aldeão. E ela fala, ai Henry, cuidado, porque na próxima vez você pode tomar suspensão. Tipo, ele literalmente usou um jetpack no meio da aula. Destruiu o outdoor, mano. Ih, quase suspensão. É isso que você me diz? Tá bom. Ai. Mas, seguimos. Então ela fala que o Henry vai ter que ter um responsável do Henry ali. Então, ao invés de chamar a irmã dele, que vai ficar muito preocupada, ele chama o lixeiro e fala que é o tio dele e tal. Então, depois dessa conversa, eles voltam ali pra cá, pra loja do lixeiro. Aí ele vê a orbe, ele fala, quanto que tá? Ele fala, $9. Então, a orbe, eles encaixam, né, a parte translúcida e com o bloco lá. Então, a orbe aciona e ela, tipo... O Henry encosta nela e ela, tipo, tá tentando levar ele pra um lugar. Então, ele e o lixeiro seguem. Então, depois disso, a gente vê a irmã dele, que já chegou do trabalho, que ligou pra aquela inspetora de casa pra saber onde que o Henry tá, né? Enfim, ela ligou pra ela porque ela não conhece ninguém da cidade, então ela ligou pra inspetora mesmo, pra ajudar a procurar o Henry. Aí, então, a inspetora fala o que aconteceu lá do foguete, não sei como que ela sabe. Ela fica pistola, só que as duas, elas têm a brilhante ideia, né? Não sei como que é essa mãe do Henry, a irmã dele. Não pensei em ter rastreado o celular dele antes, né? Mas enfim, eles rastreiam. Então a gente volta pro Henry e o lixeiro, que acendem o portal lá e entram no mundo. E nisso as outras duas aparecem e entram também. Eles entram ali e exploram o mundo, a gente vê finalmente como que o Minecraft é. Live action, o mundo, que é bem bonito. A gente também vê um aldeão que entra no portal e vai dar em cima da diretora. Isso vai ser uma merda. Na verdade, a diretora vai dar em cima dele. Tá um caos. E a gente vê que aquela vilã lá consegue saber quando o Orb tá no mundo do Minecraft ou não sei como, de roteiro. Então ela vai até a sala do Steve. Ele fala o que aconteceu. O Steve acha que é o Dennis, mas não é. Então ela fala pro Steve se infiltrar e pegar a Orb. Mas a gente sabe que o Steve não vai fazer isso. Então a gente volta pro Henry, o lixeiro e as outras meninas. E o Henry tá com a orbe, né? Só que aí anoitece. E os monstros começam a aparecer, parece esqueleto em cima de aranha, isso é muito legal. Eles estão lindos visualmente, os mobs. Aparece o Creeper, que ele explode na frente do Jason Momoa. Então isso, o Henry, ele builda uma parede, né? Ele constrói um monte de bloco, como se fosse uma torre, pra todo mundo entrar ali. Aí nisso, o lixeiro, né, depois que o Creeper explodiu atrás dele, ele cavou pra baixo, ele acha uma caverna do Steve, e a gente vê, tipo, na cena em 2D, que um pouco em cima dessa caverninha tinha uns diamantes, que sempre acontece com o Blood Minecraft, né. Isso é até que engraçado. Então, o lixeiro, né, ele volta ali. Aí o Henry chama, vem aqui, vem aqui. Então ele luta com os zumbis ali rapidão, entra na base. Só que o zumbi sobe, quando tudo está prestes a acabar. O Steve aparece com uma musiquinha muito boa. O Steve aparece ali. Aí eles perguntam, quem você fala? Eu sou o Steve. No inglês é mais legal que ele fala, I am Steve. É mais legal. Mas enfim, o Steve aparece. Ele explica que nossa! Que eles estão na mão. É muito perigoso, eles falam pra ele passar pra ele. Só que aí eles falam, não, a gente acabou de conhecer. Então o Steve faz um trato que ele promete que vai levar eles pra casa e tal. Só que eles vão ter que deixar a orbe com ele. E antes, né, disso, eles têm que minerar pra ela ficar com um item bom pra se preparar. E ele explica tudo lá do Nether. Então eles fazem um trato. E eles vão pra uma vila de aldeão, que é onde o Steve deixa as coisas dele. E a gente vê ali uma farm de galinha. Tem uma piada horrorosa. A gente vê um monte de coisa ali. A gente vê um monte de armamento, pérola do Ender. O Steve fala que a cara ali foi a única que ele tinha. Aí o lixeiro gastou. Enfim, um monte de coisa bem legal. Pra quem entende o jogo.
A gente vai pro Ned, e a vilã descobre que o Steve tava traindo ela, que ele não ia fazer, ela é bem burra, né? Achou que o Steve ia obedecer ela. E então ela manda um monte de piglins lá. Ah, tem um piglin chefe, acho que é dublado pelo Thomas Morelli, não sei. Então eles vão lá, aí nisso começa uma guerra, o lixeiro, ao invés de craftar uma espada crafta um muchaco de balde. Então ali o piglinzão aparece. Aí o Steve vai batalhar com ele, o Steve tem espada e tudo. Aí o lixeiro fala, não, eu. Aí quando ele vai lançar o muchaco acerta o Steve cai duro no chão. Então eles lutam, tá todo mundo perdendo e tal. Então meio que se separam as duas meninas e os três meninos. O Henry, o Steve e o lixeiro vão embora dali. Eles vão pra uma montanha com elytras, igualzinho do jogo. E nisso aí o lixeiro faz um acordo que só vai dar orbe se o Steve levar ele até o diamante. Então eles vão pra uma montanha. Ao invés de irem, né, por fora, eles vão por dentro da montanha pra achar diamante e fugir. Então eles fogem ali com a elytra, tem uma batalhinha no ar bem da hora. Enquanto essas duas meninas ali estão tentando craftar um baú, mas elas só conseguem pegar uma madeira e colocar na água. Nesse meio tempo a gente vê o Aldeão lá no jantar com a diretora esquisita, que pelo amor de Deus. Então os meninos finalmente chegam na caverna, eles vão achar o diamante, só que aí os piglins acharam eles estão indo ali, então eles vão no trilho, naquele trenzinho no Minecraft. Bem legal. Aí nisso, o trenzinho no Minecraft precisa de redstone pra ser impulsionado. Só que aí ele para. E a tocha do Steve apaga. Então ele acende uma tocha lá. E eles estão na fazenda de creeper do Steve. O Steve usou um criativinho aí. Mas então, os creepers não explodem. Nesse filme, acho que só se você bater neles, que eles explodem. O que é até que justo, né? Porque senão ia ficar meio apelão. Mas é que, tipo, diz respeito um pouquinho no jogo original. Mas seria de boa. Então ali alguém vai ter que empurrar o carrinho. Então o Garrett, lembrou o nome dele, não vou mais chamar ele de lixeiro, vou chamar ele de Garrett. Ele empurra o carrinho, eles vão na redstone e nisso eles vão batendo nos creepers pra explodir e prender os bichinhos ali atrás, qual é o nome deles? Os porquinhos. Então ele sai dali e o Henry xinga o lixeiro, que eu esqueci o nome, porque eles estavam ali pra pegar diamante, né, pra fugir. Então o lixeiro explica que ele tá na merda, que ele precisa de alguma coisa e tal. Então todo mundo ali se entende e tal. Então o Steve, né, ele fala que pra pegar o pedaço da orbe pra ir pra casa, porque o pedaço da orbe foi quebrado lá no início do filme, que o Garrett, o lixeiro, tava com na mão, e o esqueleto foi lá e bum, quebrou. Eles têm que ir numa mansão, uma mansão assombrada do Minecraft, que é bem rara de se achar. Então eles bolam um plano e vão lá. O Garrett e o Steve vão distraindo ali enquanto o Henry vai lá pegar. O Henry pega, só que ele tem um Enderman. Aí nisso o Enderman faz uma ilusão com o Henry, falando ali os nossos protagonistas, né, os personagens falando que o Henry é ruim, que o Henry é aquilo. Aí eles falam que o Henry é lixo e tal. Aí nisso os personagens aparecem com o olho branco e o Steve aparece com o olho branco. Herobrine, né, referências, eu gritei no cinema, até gravei um vídeo no meu TikTok. Então o Henry sai da ilusão, mata o Enderman e pega uma pérola do Ender, uma Ender Pearl. Então a gente volta ali pros protagonistas, não, pro Steve e pro lixeiro. Os players pegaram ele, descobriram. E eles estão num ringue de luta, onde o Steve tá preso e o Garrett tem que ali lutar com uma galinha. Isso aqui na verdade é o jockey de galinha. Eles lutam ali, o Steve ajuda o Garrett a ganhar, uma cena bem legalzinha. E eles conseguem ali pegar o pedaço que tá faltando. Então eles unem, só que aí a vilã aparece. Ela aparece no dia porque ela tomou uma poção lá para os piglins do The Nether. Lembrando que essa poção não é para todo mundo e ela passa, né? O efeito passa igual no jogo. Então ali ela consegue pegar. O Steve e o Henry ali sobem, que tipo tem uns balão de guest. Tem uma base de madeira, tem um guest que é o balão. Então eles fogem, enquanto o Garrett se sacrifica ali, um monte de TNT, cabum. A gente pensa que ele morre, mas todo mundo sabe que ele vai morrer. Então a gente volta pras meninas, que a bicha lá dos animais, né? Falei que ela é importante. Ela acha o cachorrinho do Steve, que é o Dennis, que tava ali, né? Ela fala pro Dennis cheirar o Steve, pra procurar o Steve, né? Já que ele sabe o cheiro do Steve, pra ele rastrear o Steve. Então eles rastreiam, o Steve e o Henry, eles caem naquela queda no balão do Gas, eles caem e
Eles acordam já em casa lá com todo mundo, com o Dennis, que ajudou a achar eles. E bom, a gente vê também que a Piglin conseguiu, ela tá dominando tudo. Usou ali pra abrir o portal do Nether gigantesco, que faz o dia ficar à noite, que aí os Piglins podem invadir. E bom, eles estão invadindo tudo, então o Steve vai e os restos ali estão pegando um monte de equipamento. Eles vão fazer um exército de golems, muito legal. Então todo mundo ali se reúne pra fazer uma batalha outra final. Então começa a batalha, tem golem. Mano, essa batalha tá linda, o filme tá lindo. Os Iron Golems estão lutando ali com os Piglins. E nisso o Steve vai lutar com a armadura de diamante contra a chefona porca lá. E enquanto isso, os irmãos, né, eles se encontram. Então o irmão lá, ele joga uma pérola do Ender pra lá em cima do portal, que é onde tá a esfera lá. Só que nisso o porcão-chefe aparece, porcão liberado. Ele aparece, ele atira lá e ele cai. Um monte dos animais lá aparece com vários Dennis, com vários cachorrinhos. Ela até fala, eles até vão em cima do porcão, mas o porcão consegue derrubar ele lançando um míssil, um raio, sei lá. Ele caça que o Garrett aparece e salva ele com o balão do Guest. E então eles conseguem pegar o Garrett lá, ele tá com o Guest, faz o Guest atirar no portal, que quebra o portal e pega a orbe, que o porcão pega, só que aí depois o Iron Golem toma dele, mata o porcão, que acho que desmaia, desacorda, sei lá. E o resto tudo vira zumbi e morre, inclusive aquela chefona lá, que tá falando, Steve, vem aqui, ela tenta dar facada, o Steve pega a faca, né, porque, pelo amor de Deus, ela tá toda capenga. Ela faz de novo, aí quando ela fazer a próxima vez, o Steve vai embora. Então, parece que tudo vai acabar bem. Mas vai acabar. Eles saem dali, o Steve fica pensando, será que eu fico aqui? Então, só que ele vai junto com o Garrett, aí a gente vê, né, que a loja dele voltou, eles estão fazendo um jogo, tá todo mundo feliz. E o filme acaba e tem uma cena pós-crédito do Steve encontrando uma amiga dele, a Alex. Minecraft reference. Bom, agora vem minha crítica. Minecraft pra mim é um filme super divertido. Pra você que é fã do jogo, eu acho que você vai gostar mais do filme. Porque o filme tem uma historinha bobinha, clichê normal, pé no chão. Os personagens são bem clichês, é tudo bem clichê, mas tem um amor ali. Não é igual o FNAF, que é uma história ruim, clichêzona, uns animatronics que não é feito com amor, que a história é uma bosta. Não, aqui tudo é bem legalzinho, é uma historinha clichê, mas você vê que eles colocaram vários detalhes ali do jogo, eles fizeram com amor aquele filme. E é um filminho bem legal. Podia ser tipo um Sonic TC1, um bagulho mais sério, ele é bem bobinho. Pra mim vale a pena comprar ingresso, vale a pena ir pro cinema. E a minha nota final é um 7,5. E esse foi o vídeo. Fui!